Os extraterrestres não querem que conhecemos sua existência. Lei do Desdobramento do Tempo por Miguel Ângel. Bem-vindos a todos. Hoje volto a trazer comigo Miguel Ângel Garcia. Meu Deus, Miguel, a quantidade de vezes que me pediram para te trazer novamente. Todo mundo diz que você explica a teoria do desdobramento de forma super clara, super agradável, super simples. E a primeira pergunta que quero te fazer, Miguel Ângel, é: como está indo para você aplicar a teoria? Muito bem. Cada dia estou mais contente. Evidentemente, não é tudo um paraíso, porque nesta realidade que não é a nossa realidade, não podemos estar 100% bem. Mas conhecer a teoria para mim foi um privilégio e, na verdade, estou muito feliz por ter a oportunidade de aplicá-la todos os dias, tanto à noite, tentando fazer bem o adormecimento, como durante o dia, estando vigilante com os pensamentos que, de alguma forma, são de crítica ou de malevolência em relação às pessoas. Estou bastante bem, não posso me queixar. Para ir abrindo um pouco o apetite, porque parece que esta será uma conversa longa como as anteriores, vamos falar de muitas coisas, de dídimos, de transexuais, de pessoas autistas, de pessoas com transtornos psiquiátricos. Falaremos de Alzheimer, falaremos de uma das últimas entrevistas que Jean-Pierre concedeu, onde aparentemente disse coisas que nunca havia dito antes, ou pelo menos nós não tínhamos escutado. Também falaremos de bebês que, por exemplo, nascem e morrem pouco tempo depois. Vamos comentar todas essas coisas com calma e nos aprofundando nelas. Vamos com o primeiro tema, transexuais. O que já foi dito em relação a esse tipo de pessoas? Pois bem, ele disse, eu só ouvi isso em uma das 9 formações em que estive presente. Ele falou sobre os transexuais e os seres andrógenos. Ou seja, no espaço do Criador nós somos seres andrógenos, não temos sexo. Mas, ao encarnar, decidimos junto com o nosso duplo qual seria o sexo que iríamos ter, masculino ou feminino, no mamífero em que iríamos encarnar. Não somos ambos ao mesmo tempo, mas temos tanto o masculino quanto o feminino em nós, predomina um, mas mesmo sendo masculinos, também temos um polo feminino dentro de nós. Só que se desenvolveu mais o masculino. O doutor diz, em relação aos transexuais, que eles podem fazer o que considerarem oportuno, mas que, do ponto de vista da teoria do desdobramento do tempo e do espaço, no plano realizado junto ao nosso duplo para encarnar com determinado sexo, essa decisão já foi tomada. E que tentar mudá-lo ou não o aceitar durante a encarnação poderia produzir graves desequilíbrios nessa pessoa, incluindo a produção de células pré-cancerígenas, e se a situação de querer mudar de sexo persistir, até mesmo câncer, não é? Isso foi o que ele disse em uma das formações. Não falou muito sobre o assunto, apenas deixou escapar assim, mas o importante é que havia um plano antes da encarnação, e isso é normal. É normal que nós, com nosso corpo energético, nosso duplo, preparemos a encarnação que vamos realizar. Nós não temos memória de nada disso. Quem tem é o duplo. Nós perdemos a memória, mas existe um plano. Ou seja, é evidente que houve um plano para escolher a mãe na qual iríamos encarnar, o sexo e algumas outras coisas, não é? As circunstâncias posteriores ao nascimento, essas não sei, mas as vitais sim. Então ele disse isso, que não procede mudar de sexo, porque já escolhemos o sexo que nos corresponderia ao nascer antes de encarnar. E o pai não o escolhemos, não é? A mãe, sempre. Sempre a mãe, porque as gerações sempre vêm pelo lado feminino, entende? Das 14 gerações e tal, e tudo isso. Então, sim, me diga. Imagino que ele não tenha dito isso, mas se uma pessoa transexual passa a vida toda, faz todo o processo da operação de mudança de gênero e se mantém psicologicamente pensando que é um homem, quando nasceu com corpo de mulher, não sei se no final, na sua morte, terá conseguido arrumar todos os potenciais quando essa pessoa voltar a se reunir com o seu duplo ao fim deste ciclo de desdobramento? Não, ele não disse nada a esse respeito. O que Garnier não mencionou é se essa pessoa que mudou de sexo, sendo transexual, conheceu a lei, entrou nela, fez bem o adormecimento, controlou os pensamentos. Então, não explicou nada sobre isso porque, como te disse, foi algo breve, sabe? Então, é de se supor que se essa pessoa vive a lei, entra na lei,
tudo se reorganiza. Mais uma vez, tudo se reorganiza, e não creio que tenha maior consequência a questão da mudança de sexo, porque está recebendo informações benevolentes dos amigos do duplo, está fazendo bem os adormecimentos. E seu objetivo principal é que seu duplo vá ao futuro e elimine os potenciais para sair daqui o mais rápido possível. E, no momento da morte, ter um bom pensamento e voltar ao duplo. Não sei, ele não disse isso dessa forma. Eu não ouvi, mas logicamente parece que poderia ir por aí, entende? Claro. Lembremos também que Jean-Pierre diz que, se você não conhece essa lei, é muito difícil voltar a se reunir com o seu duplo no final desse desdobramento. Minha opinião é algo distinta. Eu acho que, mesmo que você não conheça a lei, pode voltar a reunir-se com o Criador no final do ciclo, porque não creio, Miguel, que muita gente, ou seja, a maioria do mundo, chegue a conhecer esta teoria antes do término do ciclo, que faltam apenas 1080 anos para acabar. Então parece-me complicado, né? E não creio que o Criador vá abandonar tanta gente aqui. Já falamos disto na entrevista anterior e dissemos uma coisa: no fim do ciclo, depois da sétima explosão solar, o trinco vai abrir-se. O trinco é aquilo que nos separa do espaço do Criador, a luz das trevas. E todas as pessoas que assim o desejarem poderão voltar ao espaço do Criador. Todas receberão uma iluminação, uma intuição, e terão a porta aberta para passar, a porta do futuro. O que acontece, claro, e também dissemos isto da outra vez, é que, se estão acostumadas ao futuro, isto é, ao que elas conhecem, a pensar de determinada maneira, a procurar certos valores, depois o que lhes atrai ao futuro. Não é que o Criador não queira que voltem, ele lhes abre a porta. Mas, claro, se tu tens caminhado, como dissemos da outra vez, sempre para a direita, para a direita, para a direita e vês ao final uma porta à esquerda, tu vais querer ir para a direita, percebes? Porque estás habituado. Mas não é que não possas entrar, podes, se quiseres, só que talvez não te reconheças nessa porta e te pareça mais atraente a outra, entendes? E as pessoas com problemas psiquiátricos? E quanto às pessoas com transtornos psiquiátricos, o que disse Jean-Pierre? Porque me parece muito curioso, se, claro, o cérebro é um decodificador de informação e é o receptor dessa informação, as pessoas que talvez não tenham essa parte do cérebro ou que têm esses problemas mentais, ou que não são capazes de ver a realidade nem de falar. Por exemplo, o que disse Jean-Pierre a respeito desse tipo de pessoa? Pois, a verdade é que não falou muito. Eu não ouvi falar de pessoas com transtornos psiquiátricos. Sim, ele fala da depressão, já falou, mas da esquizofrenia disse 2 linhas que também não explicou quase nada. Não falou do transtorno bipolar nem nada disso. Bem, ele disse uma vez que as pessoas que vivem sem cérebro podem viver perfeitamente sem ele porque o cérebro não é imprescindível, de alguma maneira, para viver a lei, ou algo assim disse, mas também não explicou muito. É que ele não entrou muito no tema dos problemas psiquiátricos e tal, e eu também não quero aventar demasiado. Podemos supor que essas pessoas têm uma informação bastante ruim, bem, que estão possuídas por alguma coisa desconhecida, por alguma informação de um futuro desconhecido e não aliado. Sobre a esquizofrenia disse algo parecido, não é? Que, de alguma maneira, era como uma possessão muito forte de um futuro malevolente que, de alguma forma, lhes possuía e lhes produzia essa disfunção cerebral, não? Mas não explicou muito bem como poder sair da esquizofrenia ou do transtorno bipolar, depressão, etc. Da depressão sim, falou um pouco mais. Sobre a depressão, ele disse que as pessoas deprimidas estão deprimidas porque, ao longo do dia, não têm pensamentos benevolentes em relação a ninguém, não é? Então, só recebem pensamentos malevolentes do futuro que quer manipulá-las, e estão sempre com pensamentos de tristeza, de queixa, de impossibilidade, de medo. Estão sempre em um círculo vicioso, e isso lhes provoca, justamente, um círculo vicioso de depressão. E disse que a forma de sair da depressão é controlar esses pensamentos, não os aceitar nem os atualizar, e começar a ter pensamentos benevolentes em sua vida para, de alguma forma, substituir os pensamentos de queixa, de impossibilidade, de medo, de tristeza, por pensamentos de ajuda aos outros, de doação, de entrega, de estar bem, etc. Pensamentos benevolentes.
foi o pouco que disse sobre a depressão. E a respeito das pessoas com síndrome de Down? Ah, sim, também falou pouco. Na verdade, sobre essas coisas não fala muito. Disse que as pessoas com síndrome de Down são uma bênção para a família que vive com elas, pois não têm vontade própria, segundo ele, e, portanto, não geram potenciais malevolentes. Além disso, seu duplo está sempre com elas, atraindo a benevolência para suas vidas. Disse também que, se uma pessoa comum pudesse participar de uma Eucaristia com uma pessoa que tem síndrome de Down, receberia muitos benefícios. E afirmou que essas pessoas estão blindadas, com seu duplo no passado e com os amigos do duplo no futuro, e que são, como já foi dito, uma bênção para a família, preservando-a de toda a malevolência. Mas muitas pessoas não entendem isso, porque não conhecem essa realidade, e acabam por matá-las no ventre de suas mães, as assassinam, as eliminam. Além disso, disse que essas pessoas são dependentes da família. Embora tragam benevolência à família e a protejam da malevolência, precisam dos cuidados materiais dessa família, que deve conhecer essa realidade e cuidar delas, protegê-las, para que possam se desenvolver bem, em um ambiente de carinho e amor. Mas, como disse, são fontes de benevolência e de cuidado para as famílias. Não, isso foi o que ele disse, mas já te digo, não, essas coisas, a verdade é que ele não se aprofunda muito, sabe o que quero dizer? Nem sobre transtornos psiquiátricos, nem sobre depressão. Ele fala assim por cima, mas não aprofunda. Também não falou do Alzheimer. Do Alzheimer ele falou sim. Para ele não é uma doença. Para ele não é uma doença, mas considera como uma possessão do futuro malévolo que envia pensamentos malévolos muito fortes à pessoa. Essas pessoas, ao receber esses pensamentos malevolentes, os rejeitam e se fecham a eles, e com isso, bloqueiam a memória. E, ao bloquear sua memória, entram nessa desconexão da realidade que se chama Alzheimer, não? Então, o Dr. Garnier tentou dar palestras sobre o Alzheimer, mas isso foi proibido, porque a ciência atual diz que é uma doença incurável e o Dr. Garnier diz que se pode sair dessa doença. Como? Pois, se formos capazes de apresentar à pessoa que tem Alzheimer lembranças que em seu passado lhe traziam alegria, paz, serenidade, gozo, equilíbrio, e elas for aceitando, a memória pode ser reativada novamente e já não está desconectada da realidade, podendo sair desse estado de Alzheimer. De fato, o doutor disse que conhecia vários casos que haviam saído dessa situação de Alzheimer fazendo exatamente isso que te digo, mostrando pensamentos onde essa pessoa havia sido feliz, havia estado contente, se sentirá realizada, querida, amada. Se a pessoa for capaz de reagir a esses pensamentos e integrá-los em sua memória, essa memória se ativa e ela sai dessa situação de Alzheimer. Na sala em que estive, houve uma pessoa que lhe perguntou por que seu pai tinha Alzheimer e o doutor lhe disse um pouco do que tinha que fazer para, justamente, tudo isso que acabamos de dizer agora, reativar o cérebro e a memória dessa pessoa, não? Mas, no fundo, é uma possessão do futuro malévolo. No começo essas pessoas, dizia ele, também se mostram muito agressivas, se mostram com muita violência, com muita intranquilidade, porque estão resistindo a esses pensamentos malevolentes tão fortes que lhes induz o futuro malevolente. Mas, uma vez que a memória já ficou desconectada, tornam-se pacíficos, tranquilos e tal. E os bebês que falecem cedo? Falamos na entrevista anterior de que as mulheres que abortam ou as pessoas que matam outras herdam os futuros potenciais da pessoa que mataram, não? Mas, depois, há bebês que, no entanto, nascem e morrem aos 3 meses, aos 7 meses, aos 2 anos, e parece que têm um período de vida muito curto, incluindo abortos naturais, não é? Ou seja, o feto morre muito rapidamente. Você disse que Jean-Pierre comentou algo sobre esse tipo de pessoa? Ele não disse exatamente isso, mas há uma lei geral que também se aplica a este caso. Ou seja, qualquer ser humano que tenha encarnado nesta Terra, do ponto de vista da teoria do desdobramento, tem uma única missão, a de arrumar seus potenciais no futuro. Uma vez que isso é feito, não faz sentido continuar aqui. O duplo retira e o leva junto a ele, e, ao final do ciclo, retorna ao espaço do Criador, que é o nosso lugar. Então,
esses bebês ou essas pessoas com 3 meses, 1 ano, ou o que seja, supõe-se, segundo a teoria do desdobramento, que seus duplos já arrumaram os seus potenciais no futuro e não precisam mais estar aqui. Já cumpriram sua missão, simplesmente partem e acabou. Isso também nos aconteceria se tivéssemos arrumado os potenciais. Nosso duplo teria arrumado todos os potenciais, e então não faria sentido continuar aqui. Para que continuar aqui se não é nosso lugar? Viemos somente com uma missão, que nosso duplo arrume nossos potenciais malevolentes. Uma vez arrumados, a missão está cumprida, e então nós vamos daqui. Não precisamos ficar mais tempo aqui, entende? Porque o duplo diz que sabe que este é um lugar perigoso para nós. Perguntaram-me muito sobre as crianças índigo, e claro, este tema gera controvérsia. Segundo Jean-Pierre, elas vêm do futuro e, se os pais não as guiarem pelo caminho correto, podem ser muito perigosas. Mas não é que sejam perigosas por si mesmas, é simplesmente se não estiverem em contato com seus duplos. Quero que aprofundemos e me explique bem o tema das crianças índigo, porque há muita gente que vejo que não entende. Sim. Bem, é preciso dizer que nas formações que eu frequentei, 9 ao todo, ele disse apenas 3 linhas sobre as crianças índigo, mas tudo é muito bem explicado no livro Mude o Seu Futuro pelas Aberturas Temporais, especialmente no anexo 9, página 235, e nas páginas 147 e 148 do livro. Lá ele fala sobre isso, não é que seja uma somatória teológica sobre as crianças índigo, mas diz o essencial. Ele afirma o essencial, a partir de 13 de março de 1989, com a quarta explosão solar, o futuro do futuro refez sua união com o futuro. As criaturas encarnadas no futuro do futuro, que estão em uma situação como a nossa, mas mais acelerada, já fizeram a união com seus duplos. E, em seu desespero por querer voltar ao Criador, porque o que lhes interessa é voltar, estão totalmente cortados e muito mais afastados do que nós. O que fazem? Pois enviam a sua encarnação no futuro, o futuro que já está unido a eles, ao seu passado, que é o nosso presente. Ou seja, encarnam aqui, em nossa terra, em nossa realidade, no presente, tentando se aproximar do Criador. Querem ir para lá, para o passado do passado do passado. Então, o problema é que estão totalmente desconectados, não têm um duplo no futuro, não podem se aproximar mais, e é praticamente um suicídio vir para cá se não tiverem um duplo no futuro, porque vão gerar potenciais negativos continuamente, já que as informações que recebem são do seu duplo, e as do seu duplo não são muito boas. As do seu duplo, quero dizer, não são boas, são as do futuro. Então, são crianças que são superdotadas, entre aspas, porque conhecem todo o nosso futuro, porque, ao vivê-lo no futuro do futuro, conhecem todas as nossas possibilidades e tudo o que podemos viver. Mas isso não lhes interessa tanto, não lhes interessa tanto resolver nossos problemas. Eles querem se aproximar do Criador, mas as informações que recebem de seus duplos do futuro não seguem a linha da paz, da serenidade, do equilíbrio, e sim são de seres que não têm nossa moralidade, para quem o crime ou o assassinato não significam nada. Não têm nossa moralidade, têm outros pensamentos, os de seus duplos, que vivem lá. Então, se seus pais não conseguirem equilibrar seus duplos com o duplo da criança, podem ocorrer grandes desequilíbrios em nosso planeta, porque cada vez há mais crianças índigo. Outra coisa que também vai acontecer é que, quando houver a sexta explosão solar, o futuro vai se unir ao nosso presente, e então os duplos vão aparecer no presente, mas se unirão e se fundirão com as criaturas que encarnaram, com as crianças. Claro que são seus desdobramentos. São os desdobramentos, sabe? Então vão ter bastante poder, entende o que quero dizer? Vão estar bastante, porque estão desdobrados agora na Terra, mas seus duplos também virão à Terra a partir dessa explosão solar. De qualquer forma, vamos ter calma, porque os duplos do passado, nossos duplos, também sabem, sabe? Tudo isso que estamos falando eles conhecem, sabem perfeitamente o que vai acontecer. Depois, o livro também diz que as crianças índigo têm uma aura de cor violeta, e nós temos uma aura de cor avermelhada. Quando se atingir o equilíbrio dos tempos, a aura entre nossos duplos e nós será branca. Mas não diz muito mais no livro.
Se as pessoas puderem, leiam as páginas 147, 148 e 235. Há também um esquema. Entende bastante bem o que temos dito, mas nas formações não se explicita muito sobre as crianças índigo, pelo menos. Claro, talvez agora sim, mas a última formação que eu participei foi em outubro de 2022. Já se passaram quase 3 anos, não voltei a ir, sabe? E ele disse algo sobre pessoas com malformações? Sobre pessoas com malformações, eu não ouvi ele falar absolutamente nada. Pessoas com deficiência que nascem, por exemplo, com alguma deformidade nos braços ou nas pernas, nas formações que eu assisti, ele não disse absolutamente nada. Eu não posso me aventurar a dizer nada nem intuir nada, porque seria o mesmo que falar coisas que não estão na mente do Garnier nem na lógica dele, sabe? Falou sobre a síndrome de Down, ele falou de pessoas com depressão, falou sobre aborto, falou sobre eutanásia, falou sobre pessoas autistas, também falou sobre gravidez de gêmeos, inseminação artificial e fertilização in vitro. Ele falou de muitas coisas, mas especificamente sobre os autistas, ele disse o seguinte. Me explica sobre os autistas. Sim. Os autistas, como você sabe, são pessoas para quem a comunicação é muito difícil, são muito introvertidas consigo mesmas e têm muita dificuldade de sair de si mesmas para falar e se comunicar. Então, ele disse que tentaram fazer os autistas se comunicarem colocando o braço deles sobre um teclado de computador, e que essas crianças autistas começaram a se comunicar através do teclado, escrevendo e interagindo com as pessoas, mas não falando, e sim usando o teclado do computador. Dessa forma, eles interagiam com o mundo exterior, não falavam, mas se comunicavam por meio da tela. Depois, ele contou um exemplo que vivenciou pessoalmente, de uma menina autista que tinha uma facilitadora que a ajudava a estar com outras pessoas e tentar se comunicar. Conhecendo o caso, o Dr. Garnier perguntou à facilitadora se poderia conhecer a menina. Ela respondeu que sim. Nas primeiras vezes, ele manteve sempre um pensamento de benevolência em relação à menina. E numa das sessões, quando o Dr. Garnier tinha esse pensamento benevolente em relação à criança autista, ela se levantou da cadeira, coisa que normalmente não fazia, correu até o Dr. Garnier e o abraçou. O Dr. Garnier quis continuar visitando-a. Mas os pais se recusaram, alegando que não queriam ter perto deles um guru. E depois de um tempo, o Dr. Garnier soube que essa menina, na última vez que ele teve a oportunidade de conhecer sua situação, estando com a facilitadora, levantou-se da cadeira, foi até a facilitadora, caiu e morreu, e a história acabou ali. Esse é um caso que ele conheceu pessoalmente sobre uma menina autista. O caso é que a menina autista era muito sensível aos pensamentos de benevolência. Sabe-se que foi reconhecido ali que são como os bebês, se você tem pensamentos de benevolência em relação às crianças, elas sorriem para você, reconhecem você e reconhecem sua benevolência, porque os bebês sempre estão com seus duplos e sempre têm benevolência. Pois a menina autista também tinha essa sensibilidade à benevolência e foi abraçar o Dr. Garnier quando ele tinha esse pensamento. Isso é o único que ouvi do Dr. Garnier falando sobre crianças autistas, sabe? E mencionaram inseminação artificial e in vitro. Claro, porque essas pessoas são diferentes das que nascem pelo sexo normal entre um homem e uma mulher. Bem, ele falou mais sobre os métodos de fecundação, inseminação artificial e fecundação in vitro. Disse que o método natural envolve 108 espermatozoides que rodeiam o óvulo para que o espermatozoide 109, com a ajuda dos 108 ao redor, penetre de forma natural. Mas, na inseminação artificial e na fecundação in vitro, isso é forçado. Não é natural. Ou seja, pega-se um espermatozoide, perfura-se o óvulo e coloca-se o espermatozoide dentro do óvulo. E ele disse que essa ação pode causar desequilíbrios na futura vida do bebê, na vida da mãe e na vida do futuro bebê. Isso foi o que ele disse, mas não falou muito mais sobre quando a criança cresce ou algo assim. Disse que podia produzir desequilíbrios na vida da mãe e, consequentemente, na vida do futuro bebê. Agora quero te perguntar sobre os extraterrestres e os extratemporais, porque, sim, bem, pelo que eu entendo, claro, já falamos do OVNI que saía do Sol, do que ele habitava, do que podia. É preciso entender bem sobre o OVNI do Sol, porque houve uma espécie de confusão.
O Dr. Garnier mostrou claramente um slide onde se via o Sol e um OVNI saindo do Sol, que era 100 vezes maior que a Terra. Então ele perguntou, como pode ser possível que haja vida no Sol? Por que a temperatura chega a centenas de milhares de milhões de graus? Então, o doutor disse que ao redor do Sol existe uma espécie de coroa fria que está a menos 273 graus, ou seja, zero absoluto, e que ali é possível, de alguma forma, que entrem e saiam aparelhos desse tipo, não é? Isso é o que ele quis dizer, foi o que disse, mostrou o slide e a nave. Não sei de onde ele tira essas informações, esses slides e todas essas coisas, porque, para projetá-los e explicá-los, alguma fonte ele deve ter, certo? E você vai dizer algo, não é? Sim, não é? Lembremos que ele também trabalhou com militares e pode ter acesso a informações privilegiadas que o restante dos mortais comuns não pode ter. O que eu queria te perguntar é sobre a vida em outros planetas e fora do Sistema Solar, porque a última entrevista que fiz foi com um biólogo que comentou que a origem da vida é a luz. Então, se há alguma região do universo onde a luz solar não chega, significa que ali não pode haver vida. Por isso, quero te perguntar, o que Garnier disse sobre extraterrestres e a vida em outros planetas? Bom, ele está convencido da existência de extraterrestres, ou seja, ele os chama de extratemporais, também vale mencionar isso, porque existem diferentes tempos, e há seres em tempos distintos. Então, o que ele diz é que em cada estrela do universo há vida, ou seja, em cada estrela há algum planeta com vida. Ele afirma que, no universo conhecido, existem um zero sobrescrito uma sobrescrito 2 estrelas. E isso é só o universo conhecido, que representa apenas 5%, os 95% desconhecidos, chamados de matéria escura e energia escura, nem sabemos o que contém. Portanto, para ele, é evidente que existe vida em outras estrelas. Ele diz que em cada estrela há vida. Além disso, ele afirma que os militares sabem disso há muito tempo, sabe? E é vida como a nossa, com consciência, ou se refere à vida de, por exemplo, plantas e animais? Nos extratemporais, é vida com consciência. Tanto os seres do futuro quanto os do passado, todos os seres do futuro, todos os que estão em algum tempo, são seres dotados de consciência e livre-arbítrio. Isso não quer dizer que não existam outros lugares com vida apenas animal, vegetal ou mineral, mas que há vida inteligente, isso é certo. De fato, ele mostrou outro slide dizendo o seguinte: os militares americanos e ingleses, segundo ele, em 1974 enviaram ondas de rádio para o universo determinada direção com as informações mais relevantes da nossa constituição orgânica, da nossa situação na galáxia, no nosso planeta, da nossa estrela, do nosso DNA. Bom, todas as nossas características primordiais. Após 21 anos, no ano de 2001, receberam resposta a esse envio de informação, onde, além disso, curioso novamente, porque ele coloca na tela, mostra na tela e ensina. Então aparecia a informação que havia sido enviada por esses supostos seres extraterrestres, indicando onde estavam, em qual planeta, em qual estrela, em qual parte da galáxia. Qual era a composição orgânica deles, de que forma eram? Aparecia o rosto do extraterrestre, mediam 1,20 metros, mais baixos do que nós, rosto um pouco mais quadrado, menos arredondado que o nosso, mais quadrado, mas de aspecto semelhante, certo? Mas mais baixos. E também essa mesma informação apareceu ao lado do quartel-general, tanto inglês quanto americano, através dos famosos crop circles, sobre os quais falaremos depois, que são aqueles desenhos que aparecem nas plantações, na grama dos campos. E ali vinha a informação também detalhada. Depois ele também falou, falando sobre os extraterrestres, que os militares os conhecem perfeitamente, de que os extraterrestres existem, que em uma vila dos Pirineus chamada Bugarás, é um pequeno vilarejo dos Pirineus, há uma pirâmide energética, é uma base de OVNIs onde os objetos voadores não identificados entram e saem, e que os militares, sabendo disso perfeitamente, ameaçaram jornalistas civis para que não divulgassem essa informação, e que se a divulgassem, teriam graves consequências para eles e suas famílias. E Garnier diz que, claro, conhecendo isso, ele trabalhou para os militares e que, claro, as pessoas levam muito a sério as ameaças dos militares porque não querem que nada aconteça nem a eles nem às suas famílias, certo?
Bom, e ele continuou falando de muitas outras coisas. Falou sobre abduções, sobre o missing time, sobre implantes cerebrais, sobre os crop circles. Podemos falar um pouco sobre tudo isso se você quiser. Claro, claro. Mas você, vá em frente. Liberdade total. Sim, acho que tudo isso é interessante. Depois me esqueci de uma coisa sobre a parte dos gêmeos, sobre gravidez de gêmeos. Não podemos esquecer de mencionar isso depois também, porque é interessante. Ponto para lembrá-lo depois. É interessante, sim. E também a questão dos dímeros, que também dissemos que íamos falar um pouco sobre isso. Bom, então, falando sobre abduções, todo mundo sabe muito bem o que, pelas películas que vimos, são as abduções. Uns extraterrestres que, em determinado momento, não apenas podem possuir o corpo energético de uma pessoa e parasitá-la, mas também seu corpo físico, abduzi-la, levá-la e fazer experimentos com ela, etc., não é? Pois o Dr. Garnier contou uma vez um caso que ele conhecia pessoalmente, junto com sua esposa Lucille, de uma pessoa, uma mulher, que, conversando com o Dr. Garnier, dizia que já estava grávida há 2 anos e meio. Claro, quando o Dr. Garnier ouviu que ela estava grávida há 2 anos e meio, pensou, esta mulher não deve estar muito bem da cabeça. Lógico, poderia até ser. Sim, mas quando Lucille também a conheceu, sua esposa, e quando a mulher explicou o caso ao Dr. Garnier, então ele passou a acreditar nela. Dizia que essa mulher era abduzida pelos extraterrestres, que eles a inseminavam, a engravidavam e depois a devolviam ao seu tempo. E, quando ia dar à luz, eles retiravam o bebê, ficavam com ele e a engravidavam novamente, devolvendo-a ao seu tempo. E assim, ela já estava há 2 anos e meio nesse ciclo. E os militares que conheciam esse caso e o consideravam verdadeiro, porque estamos falando de militares, a seguiam por toda parte para saber como ela vivia, o que fazia e como poderia ser abduzida, etc. Ao descobrirem que o Dr. Garnier e Lucille tentavam ajudá-la com base na teoria do desdobramento do tempo e do espaço, se aproximaram deles um dia e disseram que se ousassem falar novamente com essa pessoa, sua integridade física estaria em risco. Então, claro, diante dessa ameaça dos militares, e conhecendo o Dr. Garnier e sua esposa como funcionam essas coisas, eles deixaram de vê-la. Não sabemos o que aconteceu com essas gravidezes tão longas e tudo isso. Suponho que, se os militares tivessem interesse em continuar a experiência para tirar suas conclusões, e que ela continuasse grávida, os bebês ficariam com os extraterrestres, que a engravidariam de novo. Mas para onde levavam os bebês? Para algum lugar físico? Para outro tempo? Para onde? Suponho que para a nave espacial deles ou para o tempo deles, e lá ficariam com o bebê para depois fazer suas pesquisas, experimentos, o que for. E implantavam outro bebê, outro embrião, e assim sucessivamente. Depois, também falou sobre abduções, missing times e implantes. Sobre esses missing times, o que são? São, por exemplo, momentos em que você está em sua realidade, de repente, ocorre uma desconexão, e quando você reaparece. Já se passaram 6 horas, 4 ou 6 horas, certo? É como um desaparecimento no tempo, não é? Tem muita relação também com abduções, com as abduções de muitas pessoas que, de alguma forma, se viram desconectadas da sua realidade durante 4 ou 6 horas, e depois, não lembram de nada, não sabem o que fizeram nem o que viveram. Sua memória não lembra de nada. Durante esses missing times, tempos desaparecidos, a pessoa pode ter sido abduzida e manipulada por seres de outro tempo, pelos extratemporais, que podem ter feito experimentos com ela. Além disso, essas pessoas, quando retornam, às vezes têm arranhões em diversas partes do corpo, hematomas, feridas, que poderiam ser sinais dos experimentos feitos pelos extratemporais. Garnier Malek diz que há mais casos de missing time do que podemos imaginar, mas as pessoas não falam por medo, vergonha ou receio de serem tidas como loucas, desaparecem e tal, e por isso não comentam sobre isso. Ligado aos missing times estão os implantes cerebrais. Ou seja, os implantes cerebrais são pequenas placas ou peças metálicas introduzidas em diversas partes do corpo,
principalmente entre os dedos das mãos e dos pés, e depois recobertas com carne e pele. Esses implantes, introduzidos por seres do futuro, produzem na pessoa implantada uma programação cerebral celular, mudança de DNA, controle dos pensamentos e do sono. O Dr. Garnier dizia que há várias pessoas com implantes cerebrais, e para reconhecer se temos ou não implantes, o método indicado por ele é colocar uma bússola sobre a cabeça. Sabemos que a agulha de uma bússola aponta sempre para o norte. Pois bem, se ao colocar uma bússola sobre a cabeça você notar que a agulha não aponta para o norte, mas apresenta uma desviação, é possível que você tenha um implante cerebral. Vale lembrar que bússolas de celulares ou aparelhos móveis não funcionam para isso, precisam ser bússolas normais, mecânicas e imantadas. E o que fazer? Em uma das formações, todos nós passamos a bússola sobre nossas cabeças. Bernard, o marido de Carolina, a tradutora, ia passando a bússola por cima da nossa cabeça, e eu estive em 2 formações e não vi ninguém com desvio na agulha. Mas em outras formações, o Dr. Garnier disse que a agulha realmente se moveu, ou seja, havia pessoas com implantes. Como se pode eliminar os implantes cerebrais? Ele diz que a melhor maneira de eliminar os implantes cerebrais é comunicando isso ao seu duplo antes do adormecimento e dizendo: olha, me colocaram um implante cerebral porque, claro, o duplo não sabe de nada, já que não nos veem nem nos ouvem. Mas se você deixar a informação na água do corpo, quando ele vier até você, vai lê-la, vai vê-la, não é? Então ele se encarrega de desativá-los e desconectá-los para que não influenciem em nós. E também o Dr. Garnier falou sobre os implantes cerebrais, dizendo que essas peças metálicas, uma vez retiradas do corpo, porque às vezes podem ser removidas com pinças ou algo assim, podem ser levadas ao laboratório para serem analisadas. Ele diz: mas é preciso levá-las ao laboratório rapidamente porque, misteriosamente, desaparecem em pouco tempo. Ou seja, se não forem levadas, é curioso, mas é o que ele disse, se não forem analisadas em pouco tempo, não sei quanto, as peças se difuminam, desaparecem ou se desintegram e não resta rastro. Então, é preciso levá-las rapidamente, não é? É isso que ele disse sobre os implantes cerebrais. Depois, ele também falou, em referência a tudo isso, sobre os extratemporais, extraterrestres e os crop circles, círculos nas plantações. Ele falou sobre os círculos no trigo, nas colheitas, nos pastos, que os militares sabem perfeitamente que existem e que são gerados pelos extraterrestres. Mas, para não divulgar essa informação ao público, eles criam círculos falsos e dizem depois às pessoas que foram feitos pelo homem. O que acontece é que, muitas vezes, junto aos círculos falsos criados pelos militares, aparecem círculos autênticos feitos pelos extraterrestres, muito mais bem feitos e com desenhos de diagramas de desdobramento ou mensagens, ou coisas assim, entende? Havia um argumento que ouvi uma vez de uma pessoa que me pareceu bastante coerente, que dizia: olha, quem oculta a existência dos extraterrestres são os militares, são eles que têm interesse em escondê-la. Mas há alguns extraterrestres que não têm esse interesse e que querem se dar a conhecer. Então, me parece um pouco estranho que todos os militares consigam ocultar todas as provas e nos fazer acreditar que eles não existem, não é? Parece-me estranho que os extraterrestres não encontrem uma forma de se manifestar para todos e fazermos acreditar na sua existência, se realmente existem, não? Sim, não. Evidentemente, do ponto de vista dos extratemporais, eles ainda não podem fazer isso porque o futuro ainda não igualou a velocidade do nosso presente e o passado, menos ainda, porque precisa se igualar ao nosso presente posteriormente. Ou seja, eles ainda não podem se dar a conhecer à luz do dia, entende? Então, enviam sinais. Mandam coisas através de portais que eles sabem como usar. Eles têm abduções, têm missing teams, tempos perdidos, têm implantes, ou seja, tentam manipular de muitas formas, mas ainda não cara a cara. Isso acontecerá na sexta explosão solar no ano de 2033 ou antes, não sabemos, quando veremos esses seres extratemporais, extraterrestres, como você quiser chamar, do futuro, à plena luz do dia em nosso tempo. Bom, está claro que os extratemporais do futuro não querem que conheçamos sua existência, eles justamente querem ocultá-la, não? Claro,
querem se esconder para que não os descobramos e continuar nos manipulando ao máximo possível. Então, está claro que não querem que saibamos nada disso. E quanto aos extras temporais, bem, é isso, mais ou menos, de forma geral, estamos à espera de que se tornem conhecidos de maneira absolutamente clara, em 2033, ou antes, dependendo também dos duplos e de quando ocorrerem as explosões solares. Claro, tudo isso estamos falando a partir da teoria do desdobramento do tempo e do espaço, porque de outra perspectiva ou outro eixo de coordenadas, poderiam dizer que não é assim. Mas do ponto de vista da teoria do desdobramento do tempo e do espaço, o tempo está limitado a 2033 para a sexta explosão solar, como máximo. Vale lembrar também que Jean-Pierre acreditava que 2012 era uma data do fim do mundo, quando também ocorreriam essas duas últimas explosões solares, mas não aconteceu. Então, claro, pode ser que também não aconteça. Não sei, Miguel Ângelo, percebi que existem tantas teorias na internet, tantas. Claro, isso é científico, mas há tantas deduções que podem ser lógicas, ou pelo menos parecem lógicas, e a galera diz, olha, vai cair um meteoro. Mas quem sabe disso? Ninguém. Não podemos sair do espaço ao mesmo tempo se um meteoro estiver vindo para a Terra. Então, tudo isso é muito complicado de acreditar. Falando em meteoro, você conhece J.J. Benítez, certo? Sim. Ele escreveu um livro chamado Gog, no qual afirma que, em 29 de agosto de 2027, vai cair um meteoro de não sei quantos quilômetros sobre a Terra e vai causar um desastre de 9 anos de escuridão sobre a Terra, matando 100 milhões de pessoas. Ele diz, tomara que eu esteja errado, porque já tenho uma garrafa na geladeira para comemorar se eu estiver errado. Mas ele falava isso de forma séria. Sim. Mas J.J. Benítez errou muitas das coisas que disse. Além disso, é melhor confiarmos no pensamento como diz Jean-Pierre, desviar esse meteorito e deixá-lo ir para outra parte. Ou seja, não há que pensar nisso porque, senão, o atraímos. Que ele vá correndo embora. De fato, ao Dr. Garnier deram um prêmio quando ele apresentou sua teoria, não sei se foi em 1988 ou algo assim, em um de seus artigos sobre atração de planetoides em direção ao nosso sistema solar, ou seja, esses meteoritos e tal. De alguma forma, estamos atraindo-os. Ele diz que é como uma respiração, a Terra produz vulcões e envia energia para fora e, por outro lado, também atrai meteoritos e asteroides, etc., não? E, bem, ao redor do cinturão de Kuiper há cada vez mais meteoritos, e bastante grandes. Esperemos que nenhum deles se aproxime da nossa órbita e nos cause um susto. O Criador não tem interesse em nos matar todos de uma vez, senão ele ficaria sem respostas para as perguntas. Gravidezes gemelares. Vamos falar agora sobre o tema que você mencionou antes, sobre as gravidezes gemelares, que havia algo a dizer sobre isso. Sim, sobre as gravidezes gemelares e as crianças terminais com menos de 7 anos de idade, certo? Isso também foi pouco comentado, mas como estamos falando de todas essas coisas, vamos falar sobre as gravidezes de gêmeos. Ele diz que cada vez mais existem gravidezes de gêmeos, porque os duplos têm vontade de que mais pessoas encarnem para que ocorra o quanto antes a eliminação de potenciais e tudo mais, não é? Mas é curioso que ele diz que a maioria das gravidezes ultimamente são de gêmeos, mas um deles não nasce, ou seja, ajusta seus potenciais nos 3 primeiros dias ou nos 40 primeiros dias e vai embora. É o segundo que nasce e arruma os potenciais que precisa, inclusive com os 108 amigos do duplo no passado, porque isso já falamos também, não? Se não, falaremos depois. Então, o duplo da criança que arrumou seus potenciais vai ajudar o duplo do irmão a arrumar os dele também. Certo? Isso foi o que disse o doutor, que dos dois, um arruma e vai embora, o outro encarna para arrumar, e o duplo daquele que se foi também ajuda o duplo da criança para arrumar melhor os potenciais que precisa. Isso se refere às gravidezes de gêmeos. Quanto às crianças com doenças terminais, isso também é muito curioso porque parte o coração, não? Ver crianças com menos de 7 anos ou com 7 anos, raspadas, com câncer nos hospitais ou com doenças terminais, e bem, você as vê todas com aceitação,
com uma tranquilidade e uma lógica tão impressionantes que surpreendem médicos, enfermeiros e o pessoal de saúde, não? Quando as crianças estão mais tristes e apresentam certa amiguidade, é quando os pais ou as mães estão com elas nos hospitais, porque os pais não compreendem o que está acontecendo, não? Eles querem que as crianças se curem e saiam de lá o quanto antes, o que é totalmente legítimo e normal, certo? Normal. Mas o duplo dessas crianças encontrou nessa doença terminal a forma de terminar, de resolver os potenciais o mais rápido possível e tirar essas crianças desta realidade o quanto antes. Então, as crianças conhecem essa situação porque estão com seu duplo, porque são menores de 7 anos e, de alguma forma, têm essa intuição. Inclusive, alguma das crianças, ao ver a tristeza dos pais, fez com que os pais ouvissem elas dizendo: "Não tem problema, mamãe, só estou voltando para casa." Ou seja, as crianças têm consciência do que está acontecendo e de que essa doença terminal não é uma desgraça total, mas sim um meio que o seu duplo escolheu para cumprir o objetivo da encarnação, que é resolver os potenciais o quanto antes e sair daqui o mais rápido possível. Entendeu? Isso também foi dito pelo Dr. Garnier em uma formação. Não deixarás de ter doenças. Me parece muito curioso você dizer isso, porque justamente eu tenho um E15 crônico há praticamente 1 ano e meio. Já se passaram quase 1 ano e 6 meses, e é um problema que eu dizia: se eu fizer o adormecimento super bem, acho que ouço mais durante o dia a informação do desconhecido, do futuro aliado do que do inimigo. Tento fazer o melhor possível, ter pensamento de benevolência, estar no caminho e tal, faço o meu esforço. Digo, por que diabos não consigo me curar desse problema? Porque, além disso, era grave, tenho o ligamento destruído, mas também 2 nervos completamente bloqueados, o que provoca ainda mais dor. Então, justamente neste fim de semana, minha tia veio à minha casa e fez espargiria, que são como uns sopros, e me ajudou muito. O problema praticamente não me dói mais. O nervo, é verdade, ainda está um pouco bloqueado, mas o que quero dizer com isso é que, mesmo sendo uma pessoa que aplica a lei, que vive pela lei, isso não quer dizer que você vai deixar de ter problemas, que vai deixar de ter doenças, que vai deixar de ter dificuldades na vida. Porque as dificuldades estão aí para nos tornar mais fortes, e algo eu tinha que aprender com tudo isso com esse 15 crônico, não é? Sim, é como você diz. De fato, eu tenho um problema de estômago desde a infância. E, bom, eu não conheço a lei somente desde 2020, há 5 anos e pouco. Pois não há jeito, rapaz. O duplo já sabe, porque já disse isso a ele na época, e não é questão de ficar repetindo todos os dias, porque isso seria não ter confiança nele. Se eu te digo uma coisa, você já fica com a ideia. Sabe o que quero te dizer? Pois com Miguel Ângelo acontece o mesmo, não precisa ficar: "Ei, eu te disse ontem, ei, eu te disse anteontem, ei, não, não, você já sabe." Então, o duplo já sabe não me tira essa doença porque tenho várias patologias no estômago: hérnia de hiato, digestões lentas, digestões pesadas, gastrite crônica, pólipos, ou seja, estou sempre com problemas de estômago. Então quero supor que se eu faço certo, só há 2 opções: ou estou fazendo errado o adormecimento e meu duplo não vai ao futuro nem resolve nada. Quero supor que não é assim, que algumas vezes eu faço certo, não é? Então, o duplo sabe tudo isso e, se não se resolve, se o problema não se resolve definitivamente, é porque o duplo, através do mesmo, está conseguindo resultados que eu não consigo entender, porque não tenho a perspectiva dele, mas que está conseguindo avanços na eliminação de potenciais. E que isso não é fundamental ou prioritário para o duplo neste momento, mas há outra coisa que é fundamental: avançar na eliminação de potenciais, no ajuste de potenciais, para me tirar daqui o quanto antes, sabe? Ou seja, o que precisamos ter muito claro muitas vezes é que isso é verdade. O primeiro de tudo em nossa encarnação é que o duplo vá ao futuro, arrume os potenciais para que possamos partir daqui. Mas, no meio tempo, também se trata de viver o mais equilibrado possível, com saúde, com abundância no sentido de não nos faltar nada, com serenidade, com paz, etc. Isso é do que se trata, não é? Então,
Se não houver uma solução para o problema de uma patologia orgânica, seja do seu ligamento cruzado ou seja do meu pobre estômago, que é frágil desde minha infância ou seja lá o que for, o duplo sabe dessa circunstância. Deve haver um motivo maior para não resolver. E já, aos 40 dias da quarentena, você entende o que quero dizer? Então, esta é uma das questões que mais me incomodou e tenho que dizer publicamente. Às vezes, até a doença é uma mudança de direção na vida, porque, por exemplo, no meu caso com o ligamento, eu era uma pessoa que praticava uma quantidade absurda de esportes, ao ponto de achar que era excessivo. E isso me obrigou a parar e ver que era possível ser feliz e viver contente sem praticar esportes, ou seja, sem produzir todos aqueles hormônios que se produzem quando você pratica esportes, algo que eu antes acreditava ser impossível. Sim, sim, sim. Tudo tem um sentido e, claro, não sabemos muito bem, porque nós vivemos de perspectivas espaço-temporais da nossa realidade e da nossa memória e consciência, mas não temos consciência do nosso desdobramento. Quem é o nosso desdobramento? O duplo, que é, mas que sou eu mesmo, que sou eu mesmo. Eu mesmo sei muito bem o que me convém. Sobre isso, vamos falar um pouco depois, na última entrevista do Dr. Garnier também, sabe? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Introduza. Certo. Não, é que outro dia vi coisas que Garnier não tinha dito antes. Uma última entrevista do Dr. Garnier, que é de 18 de agosto deste ano, em um podcast de um rapaz chamado Miguel Ruiz Rio. Ele tem um podcast de, não sei, milhares de seguidores, principalmente para empresários e pessoas do mundo da economia, mas há muitas pessoas. Então ele fez uma entrevista com o Dr. Garnier de cerca de 38 minutos, onde ouvi várias coisas que eu não tinha ouvido antes. Não tinha ouvido antes. Por exemplo, vou começar pela segunda coisa, antes desta que estou falando agora, porque essa eu nunca tinha ouvido. Talvez ele tenha dito em outros cursos, que eu não ouvi desde outubro de 2022, talvez tenha dito em outras formações, mas eu não tinha escutado até esta entrevista, onde dizia que, quando você tem, por exemplo, pensamentos malevolentes, de raiva, de irritação ou de um problema que te obsede, até agora o que havíamos visto é que deveríamos mudar de informante. Quem nos está informando é o futuro malevolente. O que precisamos conseguir é que nos informes o futuro amigo do duplo. Como se faz isso? Tendo um pensamento de benevolência durante o dia. Assim, mudamos de informante e os amigos do duplo nos enviam informações que o duplo nos deu. Se cortamos as informações do futuro malevolente, temos acesso às do duplo, certo? Então você cortou. Isso não significa que, no instante seguinte, os pensamentos malevolentes voltem. Ah, isso é válido desde que façamos corretamente o adormecimento à noite, porque, se não houver adormecimento, não há amigos do duplo no futuro, não há informações a dar. Mas supondo que seja assim. Mas é que agora ouvi outra coisa na entrevista com o doutor, que aconselho quem quiser ouvir porque é muito, muito profunda. Ele dizia que, quando surge um pensamento, pensamentos malevolentes de qualquer tipo, seja de raiva, maldade, ódio, querer matar alguém ou agredir alguém, ou de luxúria, ou o que cada um possa imaginar, um pensamento malevolente que surge, ele disse o seguinte: o que se deve fazer é não pensar em nada, como se não tivesse cérebro, como se não tivesse cérebro. Ele diz, já sei que isso é difícil de fazer. Ficar em branco, ou seja, não pensar em nada, porque sempre chegam pensamentos. Ficar um tempo sem pensar em nada, como se não tivesse cérebro, e assim dessa maneira você bloqueia todo tipo de pensamento que está chegando e não retroalimenta os pensamentos que vêm de ira, de luxúria, de assassinato ou do que for. Você já bloqueou tudo isso, e o que chega depois é diferente. É como se tivesse dado um corte ali. E isso eu não tinha ouvido em nenhuma formação em que estive. Sim, já tinha escutado a outra coisa que falei no início. Sim, já tinha escutado o que disse antes. Então, bom, parece que fazendo as duas coisas, podem-se fazer as duas, porque se em algum momento alguém é capaz de bloquear como se não tivesse cérebro e ficar em branco durante alguns segundos, bloqueou a informação, bloqueou, não chega, não pode retroalimentá-la nem a gerar novamente no futuro. Mas eu tinha entendido mesmo o que você disse no começo,
que quando você tem um pensamento malevolente, a forma de contrariá-lo é tendo um pensamento benevolente. Não é não pensar em nada. Isso não. Por isso me surpreendeu e por isso digo aqui no canal, para que cada um veja e ouça por si mesmo, porque está dito ali pelo Dr. Garnier quando Miguel Ruiz pergunta, ele responde assim. Não responde com a primeira opção, responde agora com a segunda, entende? E não explicou muito mais. O que eu disse é o que ele fala ali na entrevista. De qualquer forma, para mim é mais fácil entrar na lei, ter um pensamento de benevolência em relação a uma pessoa, do que tentar ficar em branco por alguns segundos, porque mesmo tentando ficar em branco, eu creio que continuo recebendo pensamentos. Entende o que quero dizer? Claro que há gente que tem essa habilidade, talvez Garnier a tenha. Por isso ele diz que é difícil, que as pessoas não conseguem fazer tão facilmente. É que isso é difícil, ficar como se não tivesse cérebro, ficar em branco durante alguns segundos, ou seja, parar todo o mecanismo da mente, sabe? Mas enfim, digo isso para que as pessoas saibam que Garnier falou isso, e que está ali, e pode ser comprovado perfeitamente ouvindo o áudio ou o vídeo disso. A outra coisa que você disse que chamou sua atenção e que eu não tinha escutado antes? Bom, não tinha escutado, tinha sim, mas depois tirei uma conclusão a respeito do que tinha ouvido. Ele disse, nos primeiros 10 minutos da entrevista, que não estamos programados, mas que somos livres. Certo, que os seres humanos não estamos programados, ou seja, não somos, não somos robôs que temos um determinado programa e que temos que o seguir, sim que somos livres. Então, deduzindo daí o que já sabíamos, quer dizer, qual é a nossa liberdade nesta realidade? Nesta, não no espaço do Criador, nesta, no espaço das trevas, só temos a liberdade de um interruptor, fazer clique, clac, dar passagem às informações do futuro malevolente ou cortá-las e dar passagem às informações do futuro amigo do duplo. Quando nos damos conta de que estamos recebendo mais informações, usamos o interruptor, clac, entramos na lei, temos um pensamento de benevolência por uma pessoa e então, ao fazer clac, nos chegam as informações do duplo através dos seus amigos. Essa é a nossa liberdade, a do interruptor. Mas é preciso deduzir algo mais, mesmo que sejamos, ou seja, marionetes do futuro alheio ou marionetes do nosso duplo, dos amigos do duplo. Mas, o que é ser marionete do duplo? Não é não ter liberdade. Por quê? Quem é o duplo? O duplo é o nosso próprio desdobramento no futuro, no espaço do Criador. Ou seja, sou eu mesmo. O duplo sou eu noutro tempo. No espaço do Criador, espaço inicial, eu era criatura imortal e me desdobrei noutra criatura que é o duplo, que sou eu mesmo. Agora não estou no espaço do Criador, no espaço inicial, mas o meu corpo energético está aqui e o meu desdobramento continua lá no passado, no tempo 7 do espaço inicial. Logo, sou eu mesmo, e se eu mesmo me dou as melhores informações a mim mesmo, faço com total liberdade, logo, sou livre. Ok, isso temos de ter em conta quando falamos do duplo, não é um terceiro, sou eu mesmo. Claro, claro. É que sou eu. Sou eu desdobrado. É o meu próprio desdobramento. Acontece que perdemos a memória de tudo isso e parece-nos que o duplo é alguém estranho a mim. Não, não, não. O duplo não é alguém estranho a ti, és tu mesmo desdobrado noutro tempo e com capacidades imensas porque estás ainda no espaço, no tempo 7 do espaço inicial, e conheces toda a realidade, conheces as perguntas do Criador, sabes o que há a fazer, não perdeste a memória e tens as melhores informações para me dar a mim mesmo com total liberdade. Então eu mesmo me estou a dar as informações, logo, sou livre. Claro, é curioso porque, então, as opções a escolher são ouvir-te a ti mesmo ou ouvir um duplo desconhecido e alheio. Claro, por isso quando falamos de vontade, não ter vontade própria, não é? Nós não temos vontade própria porque a vontade nos vem do futuro alheio, sabes? Essa é a vontade do futuro alheio. Nossa vontade verdadeira é a vontade do nosso desdobramento, que é a nossa. E essa é boa, essa é boa. Certo. Então vamos agora aprofundar no tema dos dídimos e eu quero, primeiro explicar o que é e depois quero te fazer outra pergunta relacionada com o duplo do dídimo de Jesus, porque isso precisa ser esclarecido um pouco,
mas bom, conta-me exatamente o que são os dídimos e toma o tempo que quiseres porque acho que isso precisa de tempo para ser explicado. Sinto muito por não ter a possibilidade de um diagrama onde explicar tudo com os tempos do espaço inicial e do espaço das trevas. O Oscar Martin explica isso muito bem em seus workshops porque criou uns PowerPoint que são muito gráficos, muito intuitivos e aí vê-se tudo muito bem, mas tentarei fazê-lo de forma verbal o mais simples possível para que as pessoas possam entender mesmo sem o apoio audiovisual, não é? Acima de tudo, se for possível, colocar alguma imagem que possa ajudar. Sim. Bem. Então, dídimo em grego significa gêmeo, certo? Dídimo em grego significa gêmeo. Quer dizer o seguinte: o Criador do nosso desdobramento do tempo e do espaço, nosso horizonte de observação, desdobra-se em bilhões de criaturas, mas não se desdobra uma a uma, faz de dois em dois, faz de par em par, certo? Ou seja, quando somos criados não somos criados como criatura imortal solitária, somos uma dupla, dídimos, temos um gêmeo, certo? Ou seja, cria uma criatura imortal e ao mesmo tempo outra criatura imortal que vai funcionar como par? Sim. É assim, funcionamos em pares. Sim, ele as cria em pares. Por exemplo, cria a criatura imortal. Os primeiros dídimos, para nos entendermos bem, seriam Adão e Eva. Assim nos entendemos. Um segundo, Miguel Ângelo. Então, aquilo que se fala sobre almas gêmeas e encontrar a pessoa com quem encaixas aqui? Não tem nada a ver. Não. Tem a ver com o movimento de desdobramento do espaço e do tempo, certo? Não, não tem tanto a ver com almas gêmeas ou encontrar a tua parceira perfeita, ideal ou o que seja. Não, não tem nada a ver. É um movimento de desdobramento que o Criador faz para criar, para que não estejamos sozinhos, ou seja, para que estejamos sempre numa união, certo? Estamos numa união. Então, há milhares e milhões de casais, pares, no espaço inicial, o espaço do Criador. Dizia-se que os primeiros foram Adão e Eva, que, desculpa interromper. Chamamos assim para nos entendermos melhor. O primeiro casal, pares, seria Adão e Eva, certo? Eles foram criados no tempo 4, Adão e Eva. Não é exatamente assim, mas não quero confundir mais as pessoas. Vamos dizer que é no tempo 4, Adão e Eva. O duplo de Adão estaria no passado, no tempo 1, e o duplo de Eva estaria no tempo 7, no futuro. Dessa forma, tem um duplo no passado e um duplo no futuro, e pode ocorrer perfeitamente a antecipação das informações. Ou seja, a informação funciona do passado para o presente, do presente para o futuro, do futuro para o Criador, e o Criador faz a síntese e devolve novamente ao presente, com as 3 velocidades de informação. Aqui vai do Criador às criaturas, que é a nossa, de 300 mil km por segundo. Depois, aqui vai das criaturas imortais aos duplos, que é de 122 mil milhões de quilômetros por segundo, e aqui vai dos duplos ao Criador, ao passado, que seria de 857 mil milhões de quilômetros por segundo. As 3 velocidades, 2 delas superiores à velocidade da luz. Bem, então é preciso ter em conta que são milhares de milhões dessas criaturas, certo? Algumas estão, como criaturas imortais, com seu corpo físico imortal, no tempo 4. Os duplos de Adão estão no tempo 1 e os duplos de Eva estão no tempo 7. Esse seria o espaço inicial. Mas o que aconteceu? Aconteceu que houve uma falha, ou melhor, uma escolha, por parte das criaturas imortais. Elas quiseram viver uma aventura, aceitaram um potencial malevolente e tiveram que sair do espaço do Criador, o espaço inicial. E por isso estamos aqui agora, entende? Então agora existe um movimento difícil de explicar verbalmente, porque as pessoas podem se confundir, mas tanto as criaturas imortais, os corpos energéticos, quanto os duplos das criaturas imortais saíram do espaço do Criador. Vou dizer os movimentos, mesmo que as pessoas não consigam acompanhar bem. Certo. Bem. O duplo de Adão, que está no tempo 1, vai para o tempo 7, onde está o duplo de Eva, certo? Depois, o corpo energético da criatura imortal Adão vai para o corpo físico de Adão, que está no tempo 7, certo?
O corpo energético da criatura imortal vai para o duplo de Adão, que está no tempo 1. Para o duplo de Adão. Isso mesmo. Depois, o corpo energético da criatura imortal Eva vai para o duplo da Eva, que está no tempo 7, certo? Mas a história não termina aí, sabe? Como você vê, isso sem a visualização é complicada. Mas o corpo energético de Adão não iria para o duplo de Adão que está no tempo 1? Não. Porque o duplo de Adão no tempo 1 já passou ao tempo 7. Certo. Por isso te digo que eu menciono os movimentos, mas sem vê-los graficamente é difícil de compreender. Já. Claro, mas eu agora mesmo não tenho a imagem mental. Eu colocarei a imagem, não se preocupe, porque eu a tenho. Volto a repetir outra vez, a posição inicial é de criaturas imortais. Adão e Eva no tempo 4, o duplo de Adão no tempo 1 no passado e o duplo de Eva no tempo 7. Aí se dá a antecipação perfeita, certo? Mas, o que acontece? Cometemos um erro, quisemos investigar o que havia além do cerco vermelho. Em outros tempos aceitamos um potencial que não era para o bem comum de todas as criaturas no espaço inicial, que se movem por telepatia e o que afeta um afeta a todos, e fomos expulsos. Nos autos-expulsamos dali. Então, os movimentos são os seguintes. Primeiro, a saída do espaço inicial. O duplo de Adão do tempo 1 passa ao tempo 7, certo? O duplo de Eva está no tempo 7, e fica ali por enquanto. Certo, agora há uma mudança nos corpos energéticos das criaturas imortais de Adão e Eva no tempo 4. O corpo energético de Adão vai para o duplo de Adão no tempo 7, certo? E o corpo energético de Eva vai para o duplo de Eva no tempo 7. Mas aí não termina a coisa. Agora vêm as diferentes encarnações no espaço de trevas. Claro. No tempo 10, onde estamos agora. Isso mesmo. Então vamos fazer devagar para entender um pouco como é a coisa. Bem, o duplo de Eva, com o seu corpo energético e o corpo energético da criatura Eva, vai ao tempo 13, que é o futuro do futuro, certo? Passa do tempo 7 ao tempo 13, certo? Depois, o duplo de Adão permanece no tempo 7, mas o corpo energético da criatura Adão encarna no tempo 4, onde estamos agora, certo? E ainda a outra encarnação do duplo de Eva, que estava no tempo 13, encarna no tempo 16 o corpo energético de Eva em uma espécie também de pele de macaco nesse tempo, certo? Ou seja, tudo se deslocou ao espaço de trevas e daí se tenta fazer outra vez a antecipação, mas já com o problema de que os dídimos se separaram, já não estão juntos no tempo 4, se um está no futuro, o outro está no passado. O corpo energético de Adão está no tempo 4, o corpo energético de Eva está no tempo 16. Esse é o problema. O problema é que tudo isso tem que voltar à realidade inicial para que possamos regressar ao espaço do Criador. Não é só necessário voltar ao espaço do Criador, mas precisamos também do nosso dídimo no tempo 4 para que se possa fazer de novo a antecipação das informações. E o que acontece se voltarmos e o nosso dídimo? Não te preocupes, voltaremos porque o duplo vai buscá-lo no futuro. Está bem? Não quero dizer-te, voltaremos, ele, o duplo, vai buscá-lo no futuro. Uma vez que tenhamos cumprido, por exemplo, a nossa missão, tenhamos regressado ao nosso duplo, esperamos apenas uns minutos até o ciclo terminar e aí, no final do ciclo, se tivermos feito bem as coisas, o nosso duplo vai ao futuro buscar o nosso dídimo para o trazer de volta ao seu lugar e vai também trazer os amigos do duplo que ajudaram o duplo nessa tarefa de anular os potenciais para os levar ao espaço do Criador. Ou seja, todos os amigos do duplo que ajudaram o duplo para que nós possamos triunfar e cumprir o nosso propósito, o nosso objetivo, serão tirados do futuro e levados para o passado, para o espaço do Criador outra vez. E existe alguma forma de nos pormos em contato com os desconhecidos do futuro aliados? Só através do duplo é que isso se pode fazer, ou seja, nós mesmos, eu próprio, o meu desdobramento todas as noites vai e está em contato com eles. Mas nós não podemos, sei lá, falar com ele e dizer, fala com o duplo e diz-lhe isto ou que me diga isto. A nossa informação passa pelo nosso desdobramento. É ele que tem a chave para comunicar com os amigos do duplo, para pressionar os desconhecidos do futuro a mudar os potenciais,
Porque disso também já falamos, não é? Quando um desconhecido do futuro não quer mudar o potencial, já dissemos o que acontece, não é? Pois agora dizemos outra vez porque podem suceder várias coisas. Imagina que o duplo vai de noite, se fizermos bem o adormecimento, vai ao futuro e vê que um ser do futuro tem um dos nossos potenciais e lhe diz, olha, muda porque esse potencial está a fazer mal a muitas pessoas. Se ele o muda, não acontece nada. Entendes o que quero dizer? Ou seja, não acontece nada, apenas se modifica. É como se tivesse sido eliminado ou apagado, embora não tenha sido eliminado, foi modificado. Mas há seres do futuro que não querem modificar o seu potencial, estão muito satisfeitos com ele e querem continuar a usá-lo. Então surge um choque de energias entre os dois duplos, entre o duplo do passado e o duplo do futuro, que produz como uma explosão, que o Garnier descreve como uma supernova, dada a força e energia envolvidas, uma potência impressionante onde ambos se despedem. O duplo que se recusava a mudar o potencial é lançado para a noite dos tempos, para mais longínquo futuro com o potencial e fica inacessível já para ninguém. Não pode ser afetado até que o ciclo não termine. É lançado para longe e o duplo também fica inacessível. Foi expulso e o nosso duplo volta repentinamente também da explosão para o seu tempo porque foi muito forte. Então, muitas vezes acontece que você acorda bruscamente na cama porque saiu abruptamente o seu corpo energético do passado, do tempo do duplo, e o corpo energético do duplo também saiu disparado. Como foi por causa dessa explosão? Foi muito brusco. Então você acorda sobressaltado. Poderia ser essa a razão pela qual há pessoas, comigo acontece, às vezes, que eu acordo, sei lá, uma noite 5 ou 6 vezes, é porque o duplo topou com esses desconhecidos do futuro que não querem mudar o potencial. Uma das explicações é essa, mas diz que tem que ser que você acorda assim, sobressaltado, né? Que não, eu também me levanto uma ou duas vezes, mas vou ao banheiro, volto porque tenho necessidade de ir ao banheiro, sabe? Mas isso sim. Mas isso é normal. O que não é normal é que, por exemplo, você esteja dormindo pacificamente e de repente pá, acorde assim, sabe? Que você se vê num bote na cama. Sabe o que quero te dizer? Isso é porque possivelmente houve um confronto e houve uma explosão potentíssima, uma supernova e uma energia liberada que expulsou os dois duplos, um para cada lado, e então os corpos energéticos saíram bruscamente de cada um dos duplos e você acordou, entende? Ou seja, isso aconteceu. E agora quero te perguntar, Miguel Ângel, sobre uma coisa que você mencionou antes, que você disse textualmente, escolhemos aceitar esse pensamento malevolente, e refiro-me a quando estávamos no mecanismo perfeito e éramos criaturas imortais. Certo, esse é um tema que quero debater contigo porque há muitas pessoas que não conhecem a teoria do desdobramento e que dizem, nós escolhemos vir aqui para fazer uma experiência porque no mundo, bom, o Sérgio Megia, com esse lance do cabo, me dizia, o mundo dos espíritos, referindo-se a esse tempo 4 onde estamos, o corpo é imortal, não pode fazer nenhuma experiência, não vive como sentimentos, por exemplo, de um ser humano, nem experimenta o que é o mal, o bem, a dualidade, não. Não experimenta a dualidade. Então quero te perguntar se, e como Jean-Pierre disse que há pessoas que vêm aqui por curiosidade e outras a passeio, quero te perguntar se talvez seja possível que tenhamos vindo aqui não por erro, que talvez algumas pessoas sim tenham vindo por engano, mas simplesmente por dizer, cara, estou entediado no mundo dos espíritos porque sou imortal, não morro e aqui não experimento nada, ou seja, querem ir ao espaço das trevas, sentirem coisas e experimentar a dualidade, não. Compreendo sua pergunta e também me surpreendeu quando Garnier Mallet, em uma entrevista, disse que há vários duplos que saíram do espaço inicial do Criador, não auto-expulsos por um potencial malevolente que criaram, mas por curiosidade e por amizade com outros duplos. Ou seja, duas possibilidades, curiosidade e amizade. No fim do ciclo abre-se um espaço de 180 anos em que se muda de ciclo, abre-se a trava e pode-se passar de um lado para o outro, sabe? Então, eu não diria que muitos saíram por curiosidade, para saber o que há além, embora não tivessem nenhuma obrigação de sair, outros o fizeram por amizade ao ver que um dos seus amigos e duplos saiu de lá, vivendo todos em telepatia, geram-se muitas amizades, muitos laços e muitas coisas. Então,
ao ver que um amigo ou duplo saiu de lá, também saem por amizade. Sabe o que quero dizer? Ou seja, vou contigo para te ajudar a voltar o quanto antes. Não sei, por altruísmo, digamos, não tenho necessidade de sair daqui porque eu não cometi esse erro de gerar um potencial malévolo, mas, porque te estimo desmedidamente, vou sair contigo para tentar que voltes o quanto antes para cá. São essas duas opções que ele disse, amizade ou curiosidade. Eu nunca tinha ouvido isso antes, só tinha ouvido a primeira. Entende o que quero dizer? Não, a autoexpulsão por gerar potenciais que não eram benevolentes para todo o coletivo de milhares de milhões de seres, isso autoexpulsava para preservar a benevolência telepática de todos eles, sabe? Mas ele acrescentou curiosidade e amizade, sabes? Além disso, a perda de memória poderia fazer sentido porque, se você quer experimentar a experiência humana, precisa perder toda a memória para depois poder experimentar alegria quando conquista algo, ou tristeza quando alguém próximo morre, porque, se você já soubesse, para que teria vindo no dia da sua morte, quem são seus amigos, quem não é, tudo isso deixaria de ser uma aventura, seria algo pré-escrito, algo sem liberdade, porque se você já conhece toda a vida que terá e o que vai fazer, não teria graça alguma. Então, a perda de memória também pode fazer sentido nesse sentido? Não sei. De qualquer forma, o Garnier não falou nada nesse sentido. Sabe o que quero dizer? Ele não disse nada sobre a perda de memória. Sim, sobre a perda de memória sim. Não, mas não disse o que você estava explicando, de dar um sentido à perda de memória. Ele diz que a perda de memória é algo muito negativo para nós. Ou seja, por exemplo, nossos duplos não perderam a memória. Sabe o que quero dizer? Eles te conhecem perfeitamente, e os duplos do futuro, muitos deles também sabem que são duplos e que estiveram no espaço do Criador e querem voltar. Por isso querem voltar, porque não perderam a memória, conhecem perfeitamente a lei. Mas nós não conhecemos nada quando chegamos. Nem que a lei existe, nem que saímos, nem que precisamos voltar, nada. Apagado, apagado, apagado. Conhecemos somente os valores desta realidade e deste mundo, nada mais. Se não despertarmos aqui, acabou. Então veja, quem disse que viemos por curiosidade me parece, havia pessoas que queriam vir aqui, e vamos colocar o duplo de cada um como salva-vidas para o final do desdobramento. Ou seja, dizer, bom, como o Criador diz, vou deixá-los brincar no parquinho, jogar videogame, fazer a experiência, e vou deixar o salva-vidas do duplo e vou lembrá-los no final do desdobramento para que voltem, para que retornem, entende? Sim, mas isso é muito arriscado pelo que te digo, porque se você não despertar e ao final deixar a porta aberta, talvez no final você não entre. Você se arrisca. Se arrisca. Mas não sei até que ponto isso é tão relevante se você encara tudo como um jogo. Sim, mas você não sabe que isso é um jogo. Uma vez que perde a memória, você já não sabe que é um jogo. Você perdeu a memória. Não sabe que veio por curiosidade, nem por amizade, nem por nada. Você encarnou e é mais um. Perdeu-se na massa, não sabe nada. Entende o que ele diz? Apagaram tudo, você não sabe nada, tem que descobrir tudo. Então, fazer a experiência sem saber absolutamente nada do espaço inicial, nem que veio por curiosidade, nem por amizade, nem por nada. Então, você se vê influenciado pelo futuro que te bombardeia com pensamentos malevolentes, se deixa levar por eles, é arrastado, é parasitado e talvez não desperte, entende? Claro, mas o que também vejo é que, quando se aprofunda nisso, há muitas pessoas que levam tudo isso muito a sério. O sentido de Bua é: tenho que viver na benevolência 100% do tempo, tenho que ter todos os pensamentos positivos, não posso ter nenhum negativo, cara. Tome isso mais como algo divertido, entende? Esta experiência, certo? Talvez você não volte, mas que importa se você tem infinitas possibilidades de voltar? Ou seja, não seja tão sério e não leve a vida tão a sério, porque talvez tenhamos vindo aqui justamente para fazer uma aventura. Tome isso como uma aventura, mais do que pensar não vou voltar. Sim, mas o que acontece é que,
mesmo que você tenha vindo por aventura ou por amizade, você perdeu a memória e não sabe que veio por aventura ou amizade. Então, para você, esta experiência pode ser qualquer coisa, sabe? Depende de como vive, comprar um Porsche, ou viver em Miami, conhecer muitas donzelas, ter um empório ou ser um empresário muito rico. Você não se lembra de nada, nem por que veio, nada, apenas que é uma pessoa muito influente no mundo e pronto, para dominar os demais. Não sei, pelos valores que existem aqui. Um padre me disse uma vez, entre Deus e o dinheiro, o segundo é o primeiro neste mundo. Sabe? E é a verdade. Ou seja, o dinheiro é o que manda, o que move, o que domina e, claro, você se vê aqui metido e o futuro está te esmagando continuamente com toda essa realidade, então a perspectiva não é boa. Por isso o duplo, que sabe disso, quer nos tirar daqui o quanto antes, porque sabe que a nossa situação não é muito boa aqui, entende? Pois veja, eu enxergo a experiência humana como um privilégio, porque eu não sei se decidi vir aqui, mas se decidi, certamente queria experimentar muitas coisas e gostaria de conhecer muitas coisas, não é? E cada vez que vou tendo mais experiência, vou adquirindo cada vez maior nível de consciência, mais experiência, mais tomadas de consciência, e digo, olha, que legal é a vida e que divertido tudo, não? E muita gente vê como se estivesse sofrendo o dia todo, e eu pensava assim também, e digo, desperdicei um monte de tempo da minha vida pensando que a vida era ruim, e que nada, que nada. Há muitas coisas muito bonitas e muito legais. A vida não é que seja toda ruim, simplesmente depende de como você a encara, de como você a direciona, entende? Então, se você despertou para a lei e despertou para isso, se tem sempre pensamentos de benevolência para as pessoas, ou ao menos a intenção de tê-los, por que não se pode ter pensamentos benevolentes o tempo todo durante o dia? É impossível estar sempre nesse estado. Você pode viver uma realidade muito bela. Entende o que quero dizer? Porque os pensamentos que você vai receber dos amigos do duplo serão cada vez melhores. Então as coisas vão ficando cada vez mais equilibradas. Você vai estar mais em paz, mais tranquilo, sem tantas aflições. Enquanto isso se resolve o problema de arrumar os potenciais, que é a prioridade, a experiência não precisa ser desagradável. Entende o que quero dizer? Não precisa ser, pode até ser amável e o mais agradável possível, sabe? E quero te perguntar, porque essa é outra pergunta que já me fizeram muito. Como diferenciar um pensamento benevolente de um pensamento malevolente, ou seja, um pensamento que vem de um desconhecido, o futuro aliado, de um que vem de um desconhecido, o futuro alheio? Sim, geralmente é porque as células do nosso corpo reconhecem antes que a nossa consciência, sabe? Porque, antes de encarnar, as células do nosso corpo receberam como que a marca da benevolência, dos pensamentos do Criador, entende? Então, não estão feitas para pensamentos malevolentes, mas sim para benevolentes. Então, quando você recebe um pensamento malevolente, as células do corpo reconhecem e geralmente não vão te dar paz, tranquilidade, sossego, equilíbrio, mas sim inquietação, ansiedade, certo estresse, irritação, etc. Ou seja, é preciso dar atenção ao corpo. Ao corpo, não é? O corpo é muito sábio. As células são muito sábias, e se você está sempre em paz, tranquilidade, serenidade, equilíbrio, é um bom sinal de que as informações que você está recebendo estão indo bem. Agora, se é ao contrário, coloque-se a interrogação: por que estou sempre em inquietação, em desequilíbrio, sem paz, com ansiedade, com angústia, com estresse? Primeiro, seguramente porque você está fazendo mal o adormecimento. Seguramente o duplo não vai ao futuro, não dá informações ao duplo e não te mandam boas informações. Isso é o primeiro. E, bem, o segundo é que, se você sempre recebe essas sensações, deduz-se claramente que você não está muito equilibrado. E isso do ponto de vista da teoria do desdobramento, mas do ponto de vista da psicologia vão te dizer o mesmo. Se você está sempre tenso, com estresse, com problemas, com tensões, com raivas, algum problema você tem, algo está acontecendo com você, não é? É preciso ver qual é a origem dessa ansiedade, desses problemas. Mas, pela teoria do desdobramento, se distingue assim, sobretudo pela somatização no corpo.
E também outra coisa que Garnier diz é que, para saber se você fez bem o adormecimento, quando acorda, veja como se sente nos primeiros instantes. Se sente mais ou menos, não digo depois desse primeiro instante em que pode entrar o futuro e tal, se você se sente descansado, em paz, mais ou menos equilibrado, é possível que tenha feito bem o adormecimento. Mas se tem estresse, angústia, ansiedade nesse primeiro instante em que acorda, pode ser que não tenha feito bem, entende? Sempre é o corpo referencial. O melhor teste sempre é o seu próprio corpo, o seu próprio soma, não vai te enganar, porque as células do corpo estão preparadas para a benevolência. Ah, e a propósito disso, disse o Dr. Garnier numa formação que o corpo do ser humano está desenhado para viver, no máximo, 178 anos. Mas, como recebemos muitas informações de desequilíbrio malevolentes, o máximo que o corpo humano pode viver são entre 126 e 128 anos. O máximo. Quase ninguém chega a isso. E que depois aqui envelhecemos e morremos porque as células do nosso corpo não se regeneram. Assim como no espaço do Criador, espaço inicial, damos uma energia com um pensamento e recebemos a mesma energia, e as células se regeneram instantaneamente. Mas aqui damos uma energia ao futuro, mas não recebemos a mesma energia, e as nossas células não se regeneram, vão envelhecendo, se deteriorando, e por isso envelhecemos, e no final, morremos, porque as células não têm essa mesma energia que dão e vão, então, envelhecendo e deteriorando. Diferente do espaço inicial, onde somos energia que dão e se vão, envelhecendo e se deteriorando, não é? Não, no espaço inicial, onde somos imortais e a energia que damos é a energia que recebemos, nossas células se regeneram instantaneamente. Certo, lembro-me dessas duas coisas e quero te perguntar, para irmos terminando, sobre o duplo e o dídimo de Jesus. Por que quando perguntei ao Jean-Pierre se Jesus tinha dois duplos? Bem, já me lembro da entrevista em que ele me respondeu que não tinha dois duplos, que ele nunca havia dito que tinha dois duplos. Mas quando perguntei ao Oscar, ele explicou que se referia a que Jesus estava em contato com seu duplo no passado e, ou seja, no futuro, e que depois tinha o duplo do seu dídimo no passado enviando a informação. Então, quero te perguntar, quem é o duplo do dídimo de Jesus? Porque a gente que pôde pensar que eu falei com ele e com pessoas que também aprofundaram a teoria e me disseram que poderia ser Maria, a mãe de Jesus, porque a Virgem está muito ligada, não há Virgem Maria sem Jesus e não há Jesus sem a Virgem Maria, isso está claríssimo. Então, poderia ser que o duplo do dídimo de Jesus fosse Maria, mas não faria muito sentido porque tem de estar no tempo 7, o duplo do dídimo de Jesus, não? Não, não é Maria. Vou explicar isso um pouco em geral. Maria é uma criatura imortal que encarnou com seu corpo energético nesta realidade para que pudesse encarnar o avatar de Jesus e é virgem de potenciais. Ou seja, Maria não tinha que arranjar nenhum potencial no futuro, certo? E por isso os potenciais de Maria eram sempre benevolentes para com seu filho. Mas bem, voltando ao espaço do Criador e ao espaço inicial, Jesus é uma criatura imortal. Mas lembra-te do que falamos antes sobre os dídimos. Não está sozinho, tem um dídimo no tempo 4. Estão Jesus e seu dídimo, certo? Jesus tem um duplo e o dídimo tem outro duplo. Ou seja, são 4. Todos somos 4. Adão e Eva eram 4. Adão e seu duplo, Eva e seu duplo, certo? 4. Aqui é Jesus e seu duplo, o dídimo e seu duplo. Então Jesus tem seu duplo, o Paráclito, e depois o dídimo tem seu duplo, mas não sabemos primeiro quem é o dídimo de Jesus, qual é o seu nome, Garnier não o disse e também não sabemos, quem é o duplo do dídimo. Isso não está desconhecido. Mas que Jesus tinha dois duplos no momento da encarnação, sim, tinha seu duplo no passado, que era o Paráclito, e tinha o duplo do dídimo no futuro, certo? Ou seja, tinha seu próprio duplo no passado, o Paráclito, e tinha o duplo do dídimo no futuro. Não é ao contrário, não é que o duplo de Jesus estivesse no futuro, porque ele trouxe todos os duplos do futuro para o passado. Sim, mas foi Jesus com seu corpo energético. Cuidado, foi Jesus com seu corpo energético quem foi ao futuro, certo? Certo, mas os trouxe para o passado.
Então, entendamos bem isso. Jesus tem um dídimo no passado, no tempo 4, mas o dídimo sobe, tem um duplo e Jesus tem um duplo, certo? Então, quando Jesus encarna no tempo 4, tem dois duplos, o seu ao lado do serrojo, fechadura, o paráclito, e o duplo do dídimo, que não sabemos como se chama, que está no futuro. Assim, ele sempre tem as boas informações, certo? Com um duplo do espaço do Criador no futuro que viajou ali para ajudar Jesus e com seu próprio duplo no passado. Sempre com a circulação de informações, sempre benevolente, 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 sempre fazendo a síntese perfeita, coisa que nós apenas estando em dois tempos não conseguimos. Ele estava em três tempos e para fazer uma síntese perfeita é necessário estar em três tempos. Jesus estava nos três tempos, estava no passado com o Paráclito, estava ele no presente e estava o duplo do dídimo no futuro, ou seja, estava completamente equilibrado em informações. E não pode ser que nós também estejamos nessa situação porque não sabemos onde está nosso dídimo. Então, é possível que nosso dídimo esteja no tempo 4 e o duplo do dídimo no tempo 7 junto ao nosso duplo? Sim, mas o dídimo está perdido no futuro, está alienado. Uma vez que saiu do espaço inicial, nosso dídimo, quero dizer, uma vez que saiu do espaço do Criador, está alienado e as únicas informações que podemos receber são através dos amigos do duplo, das informações que o nosso desdobramento nos dá, o duplo, dá aos amigos do duplo, para que o dídimo possa estar no futuro e possa ajudar de alguma maneira, mas se não fazemos bem o adormecimento, nosso duplo não vai ao futuro e não dá as informações aos amigos do duplo, com o dídimo só estamos perdidos, não temos nada a fazer, entende? Então, isso é importante também ter em conta. E algo me tinha vindo à mente, mas passou-me com tantas coisas. Então, isso também é importante ter em mente. Algo veio à minha mente, mas se foi com tantas coisas. É que há tantas arestas nesta teoria do desdobramento, que há muitas coisas, muito a se falar sobre isso, há uma quantidade enorme de coisas, sabe? Sobre doenças, sobre energia ultravioleta, energia infravermelha, milésimos, enfim, há muitas histórias. Quero te perguntar sobre SM, centro energético, reencarnações, triângulo das Bermudas. Bom, muitos temas que eu acho que vamos deixar para uma próxima entrevista porque é muita informação, sabe? E já tenho a cabeça um pouco saturada. Não tem problema. Temos todo o tempo do mundo para continuar falando de todas essas coisas com calma, para que as pessoas possam ir entendendo. Não temos o apoio audiovisual, mas eu acho que o mais difícil de entender é sobre os dídimos, o movimento da saída do espaço do Criador, sem um diagrama, sabe? Sem um diagrama ou algo assim. Mas eu acho que se as pessoas ouvirem com calma, podem fazer uma ideia mais ou menos. O mais importante é saber que somos quatro no espaço do Criador. Somos nós e nosso dídimo, com um duplo no nosso passado e um duplo no futuro do dídimo, certo? E sempre somos quatro. E aí sim, as informações sempre são benevolentes, porque estamos nos três tempos, do passado para o presente, do presente para o futuro, do futuro para o passado, fazendo a síntese. Aqui não. Aqui estamos com o nosso duplo no passado, com a memória perdida, conosco no presente, e estamos em dois tempos. Primeiro temos que despertar para toda a realidade, coisa que eu acredito que já fizemos. Depois, permitir que nosso desdobramento, ou seja, eu mesmo, meu duplo, que sou eu mesmo em outro tempo, vá para o futuro, faça amizade com os duplos lá, deixe informações, e então já estaríamos nos três tempos com os amigos do duplo, sabe? São os amigos do duplo que nos dariam a informação sobre nosso desdobramento, sobre nosso duplo, que somos nós mesmos. Nunca esqueçamos disso, que é muito importante, o duplo é nosso desdobramento. Sou eu mesmo desdobrado em outro tempo. Não sei se você gostaria de deixar uma última mensagem para a audiência sobre alguma questão que você acha necessário ter muito clara ou sobre algo que gostaria de comentar? O mais claro de tudo é despertar, saber por que estou aqui. Por que estou aqui e para que estou aqui? Por que estou? Por que estou? Porque estava no espaço do Criador. Estava no espaço do Criador.
Aceitei um potencial que não era para o bem comum de todas as milhões de criaturas que havia lá e me auto-expulsei, e tive que sair do espaço do Criador, e vim para um espaço de trevas que me cortou das informações do Criador. Esse é o porquê de eu estar aqui. Para que estou aqui? Vim tentar solucionar o problema que gerei, encarnando. Isso se faz através da encarnação. Para que eu encarnei? Para possibilitar ao meu duplo, que sou eu mesmo em outro tempo, meu desdobramento, ir ao futuro e arrumar a bagunça que eu fiz, os potenciais. E isso é o prioritário, é isso, o núcleo do problema. Se arrumarmos isso, arrumamos tudo. E, no meio tempo, enquanto isso se resolve, viver da melhor forma possível, da maneira mais tranquila, equilibrada, em maior paz, com abundância no sentido de não nos faltar nada, não ser milionário, mas que não me falte nada, etc. E, bem, continuar aprofundando na teoria e tudo mais, não é? Há muitas coisas ainda a dizer, porque Garnier fala de muitas coisas, então há muito para discutir. Mas suponho que, para esta sessão, acho que já é suficiente. Deixamos para outra vez tudo o que ficou pendente. Se vocês, que estão nos ouvindo, tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários que provavelmente a trataremos na próxima entrevista. Ainda há muitos temas que tenho anotados que podemos abordar, então tentarei também incluir essas perguntas no meio das minhas. Então, animem-se se tiverem alguma dúvida que queiram que eu resolva. Aliás, se for uma pergunta que já foi respondida no canal, direi, olha, nessa entrevista se resolve, por que não vou repetir as mesmas perguntas sempre? E bem, Miguel Ângel, muito obrigado. Como sempre, foi muito direto, simples, muito você mesmo, verdadeiro, muito científico, tudo muito lógico. Agradeço muito. Nada, eu estou encantado de estar aqui no canal e poder ajudar as pessoas a conhecer um pouco melhor, de forma simples, a teoria do desdobramento, porque ela tem muitas facetas, como você disse, tem muitas coisas, mas conhecendo o básico, acredito que se pode entender bem e se animar a conhecer mais e investigar também, ir a alguma formação, se quiser, ou ler os livros do Dr. Garnier e entendê-los melhor, assistir às entrevistas que ele dá, ou às conferências que ele faz de vez em quando, e fazer perguntas. Fazer perguntas é sempre bom. Eu também comecei me fazendo muitas perguntas, muitas mesmo, e é preciso tentar dar uma resposta a elas com a lógica da lei, não apenas acreditar por acreditar, mas porque há uma certeza de fé que explica, que esclarece essas coisas. E nada mais, agradecer pelo tempo dedicado e também aos espectadores que assistiram ao vídeo, desejando o melhor a todos e encorajando-os a levar uma vida plena e feliz. Muito obrigado e até logo.